Que dia, hein? Hoje faz ou fazem? Há exatamente 10 anos, o Fausto Fante, uma das maiores peças desse quebra-cabeça engraçadinho, faleceu. E 10 anos na geração velocidade 30 segundos do TikTok e politicamente correto colocam o Fausto Fante e toda a trupe do Hermes e Renato há praticamente 40 anos lá atrás. Mas para quem cresceu ou já era grande, meninão moço e acompanhava a trupe do Hermes e Renato na também falecida MTV, vai entender do que eu tô falando. A gente podia até achar engraçado, divertido, debochado, mas se você parar para analisar hoje em dia os textos que têm grande influência do Fausto daquela época, são bem grandiosos. Sem falar na atuação do cara, era sensacional. Ele mergulhava de cabeça dentro da própria piada e fazia a gente acreditar que aqueles personagens realmente existiam. E muitos deles realmente existiam. Os personagens pareciam palpáveis, de verdade, eram reais demais. Tanto que quando eu vi pelas primeiras vezes o Hermes e Renato, eu achei que o Hermes e Renato eram realmente dois caras com um programa um pouco estranho numa TV que ainda eu não estava entendendo o que ela queria me dizer. E era o que eu falava pra minha irmã, pô, esse programa aí do Hermes e Renato é muito legal. E ela não entendia o que eu estava querendo dizer com isso. Por que tem um programa com o nome de duas pessoas? O que é isso aí? Demorou um tempo até eu entender que Hermes e Renato eram dois personagens e que eles levavam o nome do grupo. E não, eu não vou contar a história do Hermes e Renato aqui ou a história de como o Fausto fez o Hermes e Renato acontecer. Isso aí já tem um monte de canal no YouTube explicando, alguns de maneira muito boas, alguns meio esquisitos. Mas tem um monte aí. Inclusive tem um documentário do próprio grupo de 2009, na época que eles fizeram 10 anos na MTV. Tá lá, tá aí, quer dizer, procura que você assiste se você quiser. O que eu quero falar aqui é o que aconteceu há 10 anos atrás, o que aconteceu com a gente que gostava e acompanhava o grupo há tanto tempo. De uma maneira bem pessoal, eu fui fazer faculdade de produção audiovisual simplesmente porque eu queria trabalhar na MTV. Só que eu fui fazer a faculdade depois que ela já tinha acabado, não faz muito sentido. Mas não foi só a MTV que foi uma grande influência nessa minha decisão. O Hermes e Renato também faz parte disso, uma grande porcentagem. E quando... Ó o guardinha, ei, guardinha, qual é o personagem desse canal? Deixa ele passar. E quando tudo aconteceu há 10 anos atrás, era onde eu estava, na faculdade, em uma aula de roteiro. E era uma aula bem simples, um exercício dinâmico, para você escrever histórias rápidas e interessantes. Onde a sala se dividiu em pequenos grupos e a gente tinha que escrever palavras num papel e trocar com outro grupo. E aí na nossa história tinha que ter aquela palavra. E a palavra que o meu grupo pegou era ilha. Eu lembro disso exatamente porque me traumatizou. Eu peguei meu celular para fazer uma pesquisa sobre ilha, para ver o que podia tirar disso. No sentido de, sei lá, região, história de pirata, história de fantasia, história de avião que cai. Só que desde aquela época, como qualquer jovem adulto, eu me distraía ao pegar o celular e em vez de abrir o Google para pesquisar ilha, eu abri o Twitter. E desde aquela época também o Twitter é um negócio que traz coisa ruim mesmo. Assim. Traz notícia ruim. Nos Trading Topics do Twitter naquela noite tava vários nomes relacionados a Hermes e Renato. Hermes e Renato, Fausto Fante, alguns personagens. Eu falei, puta, fizeram merda. Fizeram merda. Porque a MTV tinha acabado há pouco tempo, eles estavam indo pra Fox fazer uma temporada lá. Então tinha algumas notícias que pipocavam de vez em quando. Aí quando eu vi lá, eu falei, puta, fizeram merda. Alguma coisa eles fizeram, falaram, estão sendo cancelados, acabou Hermes e Renato. Quando eu cliquei e comecei a ler o que as pessoas estavam postando sobre o que tinha acontecido e sobre alguns links levando a algumas matérias iniciais, assim, eu já fiquei tipo... Eu meio que dei uma congelada, aquilo parecia que não fazia muita verdade. Não condizia com o que eu imaginava, tanto da pessoa quanto do grupo. Tava muito distante, não era uma realidade que pertencia ao universo do Hermes e Renato, talvez. Eu saí da sala pra ver aquelas informações com mais cuidado e atenção e realmente percebi o que tinha acontecido. Eu não conhecia o grupo naquela época, eu só era um fã, mas eu fiquei me sentindo muito triste. Me bateu um vazio, cara, uma coisa muito estranha. Uma sensação de perda de verdade. Eu não sei por que eu tive essa sensação e nem sei por que eu acho que existe essa ligação com o que aconteceu. Mas eu fiquei muito abalado, cara. Imediatamente, assim. Foi foda. E ao mesmo tempo que eu via aquele tipo de notícia e não entendia o porquê que eu me sentia tão triste se eu era só um cara que gostava de falar os bordões com os meus amigos, ficava assistindo o vídeo deles no YouTube porque era engraçado, ouvindo as músicas porque eram sensacionais, talvez por eu ter essa sensação de sempre me identificar com as piadas dele e sentir que eu era mais próximo. Cara, eu realmente não sei. Eu não sei. Eu identificava eles dessa forma. Eu sentia que o Fausto ele era muito parecido com pessoas próximas de mim. Um cara mais na dele, um cara mais isolado. Naquela época quase não tinha entrevistas do grupo, você quase não via eles em lugar nenhum. Eles não saíam, eles não falavam, você só tinha Hermes e Renato na MTV e era
só no programa deles. Era muito difícil eles aparecerem em outro programa, eles darem entrevista. Era um grupo bem fechado, assim. O que era deles, é uma amizade muito particular. Piadas particulares, que por algum motivo eu e meus amigos sempre nos identificamos muito. Eu sempre entendi todas as sketches, eu sempre entendi todas as piadas, eu sempre entendi todas as músicas. Por mais que pareça que ela não faça sentido pra muita gente, ou que talvez não seja tão engraçado pras pessoas, pra mim sempre foi sensacional, cara. Tudo, todos os detalhes, desde uma cara, de uma risada que parece que saiu sem querer e às vezes saiu mesmo, talvez, eu não sei. Até um texto sensacional de abertura de um documento Trololó, por exemplo. Aquilo pra mim era primoroso. Não era só engraçado, era quase que glorioso de verdade. Que coisa estranha. É só comédia, cara. Sempre foi muito importante ter acompanhado eles por mais de 10 anos na MTV, acompanhar a mudança deles também de emissora, e por mais que tenha ficado um pouco diferente, eu ainda identificava muito a essência de Hermes e Renato, não onde eles estavam. Então não era ruim pra mim, era só diferente, mas tá, ainda é Hermes e Renato. E depois voltaram pra MTV pra aquele último ano de encerramento, vamos dizer assim. Eu fiquei muito feliz. E aí depois a MTV acabou, eu fiquei mó triste. Depois fui fazer audiovisual. Fiquei feliz que eles foram pra Fox, porque pensei, pô, canal fechado, talvez eles tenham liberdade de novo pra poder simplesmente falar um palavrão, já que é o que tanta galera sente falta. E aí uma notícia esquisita dessa, quase que na mesma hora eu mandei mensagem pro meu amigo Felipe, perguntando se ele já tinha visto o que aconteceu. Ele disse que não. E com todo o cuidado do mundo e carinho, realmente, porque parecia que era alguém da família, eu dei a notícia pra ele. E foi muito estranho também. Depois de voltar pra casa, eu lembro que eu fiquei conversando com o Felipe, o meu primo e alguns outros amigos, enquanto a gente via os vídeos do Hermes e Renato, dava risada e chorava. Eu fiquei algumas semanas pensando nisso. Eu evitei ver qualquer notícia, qualquer homenagem na época, porque aquilo me batia de uma maneira meio que pejorativa, assim. Era quase ofensivo. E eu fiquei por dias lamentando, de fato, pro meu primo o que tinha acontecido, assim, porque eu não entendia o que tinha acontecido. Até de fato entender. E aí depois, por mais ruim que seja, muitas entre aspas, pareceu fazer sentido. Depois de algumas semanas, o grupo anunciou que iria continuar. E a gente teve a oportunidade de ver pela última vez o Fausto numa temporada do Hermes e Renato no FX. Afinal de contas, o programa piloto já estava gravado, então dividiram as aparições dele em quase todos os episódios, e aí a gente pode ver e ficar sem entender o porquê que isso aconteceu, mas dá risada do que ele tá fazendo ali na tela. O tempo continua passando, e em 2016 o grupo anunciou uma peça, uma tentativa de show. A estreia ia ser no Risadaria. Na época eu tava em São Paulo, então eu pude acompanhar a estreia da peça, e foi muito legal. Eu não sei muito bem descrever o que eu sentia, eu tava muito feliz e tava muito emocionado, porque eu tava vendo pessoas que eu admirava de muito perto, e obviamente não podia faltar uma bela homenagem ao Fausto. E aí me pegou, cara. Puta que bosta, mano. Nossa, puta comédia maluca, né, cara? Isso é Hermes e Renato, cara. É um bagulho assim, trash dos anos 2000 e tô com a voz embargada, porque eu tô segurando o choro. Que coisa estranha. Em 2017 eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente. E eu fiquei muito feliz, cara. Eles vieram fazer a peça na minha cidade e uma ex-colega de faculdade trabalhava na produtora que tava trazendo eles. E aí eu pedi pra ela, falei, pelo amor de Deus, Karen. Obrigado, Karen. Um beijo. Eu pude não só conhecê-los, como pude acompanhar ali um pequeno ensaio da peça. E para quem viu a peça, no final tem uma interação com a plateia. E eles me convidaram para participar dessa interação. E obviamente eu topei, com muito medo. E eu tenho total tranquilidade de dizer que com certeza foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu praticamente atuei com meus ídolos. Praticamente não, eu atuei com eles. Porra, vamos se valorizar. Eu atuei com Hermes e Renato. Olha que legal. Caralho. E o melhor de tudo foi que eu não contei pros meus amigos que foram assistir a peça. Então eles não sabiam da interação com a plateia e também não sabiam que eu ia interagir com a plateia. E aí quando eu interagi com a plateia, não, que eu era da plateia que interagia, é isso. E aí quando eu levantei e comecei a interagir com o Felipe, do Hermes e Renato, eles ficaram meio tipo, você tá maluco? Que porra é essa? Mas era tudo combinado, pessoal. Inclusive a gente ensaiou isso antes, foi muito foda. O final, mais uma vez, como não podia ser diferente, todo mundo aplaudiu e gritou pelo nome do Fausto em sua homenagem. Novamente, mais alguns meses se passaram e eles voltaram de novo na minha cidade, dessa vez com o Massacration, e fizeram um puta de um show. Como não podia faltar mais uma homenagem ao Fausto. Salve Blood Hammed. É só te falar, arrepia. Que bobeira. Exatamente hoje, 10 anos depois, é impossível não pensar na falta que o Fausto faz para os familiares e amigos. E que também faz para a comédia, que vem dando sinais de dificuldade em ser bem interpretada.
pensar como que estaria o grupo hoje, como que estaria o grupo com o seu líder, como que estaria o Massacration, que inclusive lançou um disco recentemente muito bom. Como que estaria a gente nunca vai saber. O que a gente sabe é que o grupo continua firme e forte, com o humor ácido e quebrado de sempre. E continua fazendo efeito nas boas gargalhadas que eu ainda dou. E se realmente, depois de tudo isso aqui, existiu um depois, o Fausto já tá lá, há 10 anos, rachando o bico. Valeu, Fausto.